E se a gente tiver completamente enganado sobre o nosso destino final? Sabe, e se o grande objetivo da existência humana não fosse simplesmente alcançar um bom patamar moral, ou fazer o bem, ou encontrar uma certa paz de espírito? E se a meta não fosse só uma melhora de comportamento, mas literalmente mudar de natureza e se tornar divino? Exato. Essa é a provocação que tira o sono de qualquer um que se depara com a mística cristã antiga. A gente sai daquela visão super reconfortante de tipo aprimoramento pessoal para uma exigência de transformação ontológica absoluta. Ou seja, não é apenas uma mudança de atitude ou de ética, é uma alteração na própria essência, no estado de ser da humanidade, sabe? E essa ideia de transformação ontológica é o motor da nossa análise de hoje. Eu sou a sua anfitriã e nós vamos explorar a fundo um estudo extremamente denso do Messias Correia sobre a mística em Santo Agostinho. Um material fascinante, diga-se de passagem. Olá para quem está acompanhando a gente. Oi, a nossa missão agora é dissecar um conceito radical, a deificação, ou divinização humana. A gente precisa entender como, segundo essas fontes, a alma humana alcança o status divino. E mais importante, por que, na visão agostiniana, isso seria impossível sem um evento histórico muito específico: a encarnação do Verbo. Perfeito, mas antes de falarmos sobre a solução, a gente precisa olhar para o problema, né? Para a filosofia daquela época, a ideia de buscar o divino não era exatamente uma novidade. Longe disso, a noção de que a alma humana possuía uma centelha divina e precisava retornar à sua fonte já circulava amplamente, especialmente entre os platônicos e neoplatônicos da Antiguidade Tardia. Pensadores como Plotino, por exemplo. Sim, o Plotino propunha que, através de um esforço intelectual enorme e de um rigor ascético extremo, a mente poderia se libertar do mundo material e contemplar o uno. Agostinho herda essa linguagem e essa sede de transcendência. Tá, mas a ruptura brutal que ele vai propor não é sobre o destino final, e sim sobre a nossa capacidade real de chegar lá sozinhos, certo? Exatamente. Ele faz um diagnóstico muito mais sombrio da condição humana do que os filósofos da sua época. Até porque, na experiência prática, ninguém acorda se sentindo divino. A sensação predominante da condição humana é de fragmentação, é uma exaustão diante das demandas do mundo. O termo que Agostinho usa para explicar essa exaustão é aversio, que significa o afastamento. O argumento central é que a humanidade virou as costas para o Ser Supremo, que é a sua origem e fonte de unidade. Aham. E ao fazer esse movimento de aversão ao Criador, a alma se voltou para a multiplicidade das criaturas. Ela se dispersou nas coisas passageiras do mundo exterior. E o resultado imediato da avérsio não é só um errinho de percurso, né? É uma amnésia espiritual profunda. A alma se fragmenta e esquece a sua própria identidade. É uma paralisia. Ok, vamos desempacotar isso para ficar mais claro. Lendo o material, a avérsio me parece menos como alguém que só tomou o caminho errado e mais como um problema fisiológico mesmo. É como se a mente humana fosse um smartphone de última geração. Essa analogia é muito boa. Pois é, a gente tem um hardware absurdamente potente, capaz de rodar o código-fonte do universo, que seria Deus, mas a alma está tão distraída com brilhos efêmeros que passa a vida inteira rodando só um aplicativo inútil de lanterna. Nossa, sim. Fica presa no trivial. Ou podemos pensar como um músculo, sabe? Como assim um músculo? Por ter passado tanto tempo curvada, olhando exclusivamente para baixo, para os desejos materiais, o pescoço da alma atrofiou. Então, quando ela finalmente percebe que precisa olhar para cima, ela fisicamente não consegue. Caramba, a estrutura está paralisada pela força do hábito e pelo orgulho. Isso. A alma tem a capacidade inata para o infinito, pois carrega a imagem de Deus. O músculo existe, mas o apego ao finito gerou uma atrofia. E como a gente começa a curar isso? A tentativa de cura começa com uma das máximas mais famosas da mística ocidental: Intus Deus altus est, o Deus mais íntimo e o Deus mais elevado. O antídoto para a dispersão no mundo exterior é a interioridade.
Agostinho insiste muito nisso, né? Que o caminho para o divino não é uma viagem cosmológica para além das estrelas. De jeito nenhum. É uma descida radical às profundezas da própria mente. Para olhar para cima, é preciso primeiro ir para dentro. Mas espera aí, tem um problema gigantesco nessa equação. Qual? Se o músculo está atrofiado e a alma está doente, do que adianta mandar essa alma olhar para dentro? Os filósofos neoplatônicos acreditavam que bastava a força de vontade e o intelecto tipo, pense mais alto, se purifique. É o que eles tentavam vender. Mas se a alma está fraturada na sua própria vontade, o intelecto sozinho não resolve nada. A mente pode até ver a verdade lá no horizonte, mas não tem pernas para caminhar até ela. Esse é o momento exato em que Agostinho rompe com o orgulho intelectual da filosofia clássica. Ele diz aos neoplatônicos que eles viram a pátria de longe, do alto de uma montanha, mas tentaram caminhar até lá com as pernas quebradas. Nossa, forte isso. É a pura verdade. A alma humana não tem energia moral ou racional para se deificar pelos próprios méritos. Ela precisa de uma ponte que desça até ela, porque ela não consegue subir. E isso nos leva ao núcleo absoluto das nossas fontes hoje. A ponte que transpõe esse abismo entre a paralisia humana e a divindade. Segundo a pesquisa, essa resposta é a encarnação do Verbo. A segunda pessoa da Trindade que assume a natureza humana. Mas olha, eu tenho uma dificuldade real de conciliar isso com o contexto histórico. O Agostinho era um homem super imerso na filosofia platônica. Com certeza, a base dele era essa. E para um platônico, a matéria, a carne, era algo inferior. Era quase uma prisão nojenta. A ideia de um Deus perfeitíssimo e supremo, vestindo carne suada, sentindo dor e morrendo de forma humilhante, Parecia loucura. devia soar como uma ofensa imperdoável à inteligência dele. Como é que ele dá esse salto? Então, o salto é motivado justamente pela identificação da doença. Era um escândalo intelectual enorme afirmar que Deus se fez carne, mas Agostinho percebe que o orgulho era a raiz da avércio. Ah, o orgulho de achar que podiam chegar lá sozinhos. Exato. Os filósofos tentavam alcançar Deus, confiando na excelência das próprias mentes. Isso só alimentava mais orgulho. A cura suprema para o orgulho humano não poderia ser mais esforço humano. Tinha que ser humildade divina. É um paradoxo intencional. O Verbo coeterno, a matriz de todo o universo, esvazia-se e assume a fragilidade de um servo, para curar o ser humano exatamente onde ele estava caído. Então Deus não atira uma corda lá de cima e manda a humanidade escalar. Ele desce até a lama onde a gente está preso. O texto do Messias Corrêa elabora muito bem essa dinâmica citando a tradição patrística, especificamente Santo Atanásio, que formula a lógica que Agostinho vai abraçar. Que é aquela frase clássica, né? Isso. O Filho de Deus se tornou participante da mortalidade para que o homem mortal se tornasse partícipe da divindade. É de arrepiar. Perceba que a encarnação não é um acidente histórico ou um mero exemplo de moralidade. É o que a gente chama de soteriologia pura, uma operação real de resgate e salvação. É uma injeção de vida divina diretamente na veia da mortalidade. O resgatador veste a mesma fragilidade de quem está se afogando para poder puxar a pessoa para a superfície. Exatamente isso. Tá? Compreendida a função da encarnação como essa ponte indispensável, a gente precisa falar sobre a mecânica da coisa. O Verbo encarnou. Historicamente, a ponte está lá. Certo. Mas como essa transformação funciona dentro da alma de um indivíduo comum? Como ocorre a passagem daquele estado de paralisia para de edeificação na prática? A pessoa não tropeça e de repente se vê com atributos divinos? Não mesmo. A palavra-chave que as fontes dão para entender essa mecânica é participação. Ninguém se torna divino por natureza. Transformar-se na própria substância incriada de Deus seria panteísmo, e o cristianismo rejeita isso frontalmente. A alma humana continua sendo humana na sua substância. Isso, mas ela se torna divina por graça e participação. O processo é descrito como uma imersão gradual na luz imutável. Não é a luz física,
nem o simples brilho da inteligência. É o esplendor de Deus. O próprio esplendor incriado que passa a iluminar a mente purificada pela fé no Verbo. O estudo traz uma metáfora muito útil para ilustrar isso, a do espelho, o speculum axi. Vamos imaginar que a alma humana foi criada como um espelho perfeitamente polido, feito sob medida para refletir a luz de Deus. Mas aí veio a aversión. Esse espelho foi coberto por uma camada espessa de sujeira e lama. Ele perdeu a capacidade de refletir. Virou um vidro opaco. A encarnação do Verbo atua como a força que limpa o vidro. E a luz imutável é o próprio Sol. O espelho nunca vai se transformar no Sol. A substância dele continua sendo vidro e prata. Lógico. Mas quando ele está totalmente limpo e voltado para a direção certa, o sol bate nele de forma que, para quem olha, o espelho parece brilhar com a mesma intensidade da estrela. Ele participa da luz. A precisão dessa metáfora resolve o dilema entre preservar a identidade humana e alcançar a glória divina. E o mais revelador sobre essa mecânica é o status ontológico que ela gera. Que seria a adoção, certo? Sim. Quando o espelho é iluminado pela luz imutável, a consequência direta não é só um acúmulo de sabedoria teórica, é a adoção filial. A humanidade é adotada na vida divina. Mas tem um detalhe estrutural que quase sempre passa batido nas leituras modernas da mística. Qual o detalhe? O endereço onde isso acontece. A deificação agostiniana não ocorre no vácuo de um isolamento absoluto. Essa é uma quebra de expectativa importante, porque quando a gente imagina um místico, a imagem clássica é de um eremita vivendo sozinho numa caverna, buscando a Deus em total isolamento das outras pessoas. Totalmente focado no próprio umbigo espiritual. Pois é. Mas pelo que as fontes indicam, se a doença original era o orgulho, que é egoísta e isolador por natureza, a cura não pode se encontrar na solidão, né? De forma alguma. A cura exige relacionamento. O estudo destaca o conceito agostiniano de totus Christus, o Cristo total. Ao invés da inserção do indivíduo nesse corpo orgânico. O Cristo total é composto pela cabeça, que é o Verbo encarnado, e pelo corpo, que é a comunidade, a igreja. O isolamento só alimentaria o orgulho intelectual. A comunidade, com todos os seus atritos chatos e demandas diárias, é a fornalha onde a humildade é testada. Praticada na vida real, exatamente. E o que liga essas partes? Como um aglomerado de pessoas imperfeitas formam um corpo divificado. O material aponta o Espírito Santo como essa cola. Ele age especificamente através do que Agostinho chama de dilectio. O amor-caridade. A dilectio é o amor personificado operando na estrutura da comunidade. O Espírito Santo funde a humanidade com a divindade, garantindo que a graça flua da cabeça para os membros. Através das relações de amor genuíno. Isso. A humildade que o Verbo demonstrou ao se encarnar precisa ser replicada pelos membros do corpo no trato uns com os outros. Sem essa rede relacional alimentada pelo amor, a participação na luz imutável simplesmente não rola. Entender que a mística não é uma fuga para longe das pessoas, mas um mergulho profundo nas relações. Isso muda o foco das coisas. Mas tem um ponto que, para mim, representa a maior virada na compreensão de Agostinho. O corpo humano. Exato. A gente falou sobre a cura da vontade, sobre iluminar a mente, sobre a comunidade. Mas e a carne biológica? Porque a tradição maniqueísta, da qual Agostinho fez parte na juventude, via o corpo como a fonte de todo o mal. A matéria era vista literalmente como uma substância corrompida, criada pelas forças das trevas, para eles. Então, se a meta é a deificação, o que se faz com o corpo físico? Ele é jogado fora no processo? Se acompanharmos a evolução do pensamento de Agostinho, a gente vê que ele promove uma verdadeira revolução teológica, em resposta a esse pessimismo com a matéria. Ele vira o jogo. Totalmente. Ele percebe que, se o Verbo, a perfeição absoluta, assumiu a carne humana na encarnação, seria uma contradição flagrante considerar a carne como algo intrinsecamente mal. Agostinho rompe radicalmente com os maniqueus e com o dualismo extremo dos platônicos também. Ou seja, o corpo não é uma prisão para a alma. Não. O corpo é uma obra-prima da engenharia e da arte divina. Portanto, o conceito final não é o abandono do físico, mas o totus homo.
o homem total deificado. A salvação abrange o ser humano em sua absoluta integralidade, alma e corpo. A deificação não rejeita a biologia, ela eleva. Mas como isso se alinha com a nossa mortalidade natural? Se o homem todo é deificado, mas a gente continua adoecendo e morrendo, quando é que a linha de chegada se materializa? A plenitude desse processo é escatológica, o que significa que aponta para os eventos finais, para a eternidade. A deificação é um processo que tem o seu início aqui, na temporalidade, no chão duro da vida cotidiana. Ela engatinha na fé e no esforço diário, né? Isso, na luta contra o orgulho, na vida em comunidade. Mas o ápice, a consumação desse projeto, só ocorre na ressurreição. E as fontes descrevem como seria o estado desse corpo ressuscitado e deificado, porque claramente não pode ser o mesmo corpo sujeito a dor nas costas, cansaço e doença. O texto aponta para o conceito de um corpo espiritualizado. E olha, isso não significa um corpo feito de éter ou fumacinha. É um corpo físico que obedece perfeitamente ao espírito. Sem conflito. Pense na versão original que criou aquele conflito interno onde a carne e o espírito vivem brigando. Na consumação escatológica, esse conflito desaparece. O corpo, agora livre da corrupção, se torna incrivelmente leve e harmonioso. Agostinho tem uma imagem poética muito bonita para descrever isso. Ele diz que o corpo se torna o esposo da alma. Deixa de ser um carcereiro ou um fardo pesado. Passa a ser o parceiro perfeito. O ser humano inteiro, com o corpo glorificado, refletindo a luz da alma iluminada, participa plenamente da vida íntima da Trindade. Esse é o destino derradeiro da humanidade. E é uma mudança de paradigma gigantesca. Essa arquitetura de pensamento é monumental. Vamos recapitular a espinha dorsal de tudo isso para não perdermos a visão do todo? A gente partiu de um diagnóstico de uma alma fragmentada que atrofiou a capacidade de buscar o divino por ficar fissurada nas coisas passageiras. A amnésia e o orgulho mantinham ela no chão. E essa alma paralisada jamais poderia, por puro esforço intelectual, transpor o abismo de volta para Deus. A resposta divina a essa doença foi a medicina da extrema humildade, a encarnação do Verbo. Deus se fez carne, descendo ao nosso nível para reconstruir a ponte. E através da graça e inserção na comunidade do Cristo total, nosso espelho coberto de lama é limpo. O Espírito Santo une as pontas com o amor. Assim, a luz imutável passa a refletir na gente, culminando na glorificação do homem total, corpo e alma. A síntese é que Agostinho consegue articular a profundidade da investigação filosófica com o realismo cortante da fragilidade humana. É um resgate da dignidade da gente, mostrando que não fomos feitos para sermos apagados, mas para sermos iluminados e elevados. E ao olharmos para toda essa estrutura maravilhosa que exige que o ser humano mergulhe na própria interioridade para encontrar a Deus, um questionamento final fica ecoando, um tanto quanto inquietante, para ser sincera. Pode mandar. O pilar da mística de Agostinho requer, de forma inegociável, o silêncio. Requer a coragem de olhar para as próprias profundezas. Mas quando a gente contrasta isso com a arquitetura do mundo em que a gente vive hoje... Nossa, o extremo oposto. Um mundo que parece ter sido cuidadosamente projetado para extirpar qualquer rastro de silêncio. A gente é bombardeado a cada fração de segundo por notificações, telas brilhantes, barulho constante. É uma oferta inesgotável de distrações efêmeras. É uma engenharia da dispersão. Exato. Se a deificação depende do voltar-se para dentro, e se a nossa cultura contemporânea nos treina exaustivamente para fugir do nosso mundo interior a qualquer custo, a gente não estaria coletivamente acelerando na direção contrária do nosso próprio propósito? A fragmentação que Agostinho diagnosticou na antiguidade ganhou um maquinário de precisão industrial nos nossos dias. A gente foge ativamente do único lugar onde a cura pode começar. É de explodir a cabeça. Fica aqui a reflexão para o nosso ouvinte que acompanha essa discussão. Talvez o ato mais revolucionário que você possa fazer hoje e o primeiro passo em direção à sua própria elevação seja uma atitude bem simples.
desligar o ruído e sustentar alguns minutos de silêncio absoluto. Um desafio e tanto para os dias de hoje. Muito obrigado pelo papo incrível. Eu que agradeço e obrigada a todos que ficaram com a gente até o fim. Até o nosso próximo mergulho.